filhos, melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-lo? Se não os temos, que de consulta, quanto silêncio, como os queremos. Banho de mar diz que é um porrete. Cônjuge voa, transpõe o espaço, engole água, fica salgada, se iodifica, depois que voa, que morenaço, que a esposa fica. Resultado? Filho. Ter filhos é algo que assusta ou fascina os novos pais? A psicóloga Roseli Saião nos fala hoje sobre um novo desenho de família, onde ter filhos pode ter se transformado em um sonho de consumo. Isso eu diria que é assustador. Assim como para muitos pais e mães, a passagem do tempo é algo inaceitável. E diante disso parece que se propõe uma troca de tabus. Não falamos mais sobre a morte, mas podemos falar sobre sexo. Seria uma troca justa? Filhos e família, envelhecer e morrer, consumismo e sexo. Estes são os temas de hoje do Café Filosófico. Hello, Intercore. Hi, is that the demolition place? It is, yeah. Could you help me to destroy my school, please? Eu queria ter dinheiro. Eu queria nunca morrer e o mundo pra mim. Linda, por favor. I want you to help me destroy my school. You want it blown up? Can you blow it up or knock it down? Whatever you want done. I'll blow it up, that would be better. Can you make sure that all my teachers are in there when you knock it down? Je pense que je suis dans mon droit en me demandant de lire, non? Non. Tu crois pas? Non. Roupa, sandálias, sapatinho, bota. É importante para a nossa conversa e para a nossa reflexão que a gente se lembre de algumas qualidades, de algumas características, de alguns valores, né, da atualidade. O primeiro deles é que vivemos numa sociedade do consumo. Consumir não se restringe a consumir objetos, né? Nós consumimos ideologias, estilos de vida e praticamente nós consumimos uma dobradinha importante aí, né? Nessa sociedade que dá tanta importância ao consumo, que é a questão de consumir sem muita consciência, porque logo eu posso descartar, porque aí eu tenho que consumir novamente e aí eu posso descartar, né? Isto na nossa vida, na relação dos adultos com a ideia de criança, muda muita coisa, muda radicalmente, interfere radicalmente com essa ideia de consumir e descartar, né? A sociedade de consumo faz com que a gente vá construindo sonhos. Eles apresentam a demanda e, a partir dessa demanda, a gente constrói sonhos. Se vocês prestarem atenção nas peças publicitárias, não são peças publicitárias que dão o valor central ao objeto que eles querem vender. Vamos pegar um exemplo, o carro, né? Não é mais o carro que eles precisam ficar ressaltando a qualidade do carro, a potência do carro, o valor do carro, mas ao estilo de vida que ter este carro possibilita, né? É interessante isso, porque não compramos apenas um carro, compramos uma ideia de que este carro me permite ter um certo tipo de vida. E aí a gente vai construindo, então, sonhos que a gente vai tentar alcançar, ou vai pelo menos traçar algumas estratégias para conseguir realizar. E é interessantíssima a ideia de que ter filhos pode ser a construção de um sonho de consumo. Porque vejam bem, né? Hoje existem muitos carros enormes. Tem carro para 7 pessoas, para 5 pessoas. Tem carro, inclusive, que tem DVD para distrair as crianças quando a família viaja. Então eu posso, de imediato, comprar esse carro porque sou seduzida pelo estilo de vida que ele propõe, mas na sequência eu tenho que pensar em encher este carro, né? Ou seja, arrumar companhia para encher esse carro. A ideia de ter filhos logo surge. É muito interessante porque ter filhos, quem tem sabe, né? Mas quem não tem não sabe. Mas quem tem filhos sabe que é difícil, muito difícil ter filhos.
E a ideia hoje de ter filhos é apresentada de uma maneira tão sedutora que parece muito simples e muito bonito ter filhos, né? Principalmente muito bonito. Porque essa ideia apresentada para o nosso consumo, eu diria que parece assim uma fotografia, sabe essas fotografias de peças publicitárias, onde aparece um bebê rosadinho, né, penteadinho, a gente não sente o cheiro, né, do bebê, mas quase que a gente é capaz de sentir esse cheiro, e aí a gente olha para aquele bebê maravilhoso, e a gente pensa, eu podia ter um filho, né? Olha que lindo que é ter um filho. O que a fotografia não mostra é que esse bebê nem sempre está limpinho assim, né? Só logo após o banho. Esse bebê se suja, esse bebê baba, esse bebê vomita, esse bebê chora de madrugada, esse bebê fica doente. Enfim, a fotografia não mostra isso. E então começa a apurrinhação. Cocô está branco, cocô está preto, bebe amoníaco, comeu botão. Filhos? Filhos, melhor não tê-los. Noites de insônia, cãs prematuras, prantos convulsos. Meu Deus, salvai-o. Filhos são o demo, melhor não tê-los. A segunda característica da nossa sociedade, que está muito vinculada a essa primeira, é que vivemos numa sociedade do espetáculo. Na década de 1970, o alvo predileto dos hippies era a sociedade de consumo. A proposta da época era que todos nós fizéssemos a opção por uma sociedade alternativa, que valorizava o homem, a natureza e desprezava conquistas materiais. O mais curioso é que esse embate chegou a produzir algum eco. Pouco, mas produziu. Hoje, mesmo para aqueles que se propõem a um modo de vida alternativo, fica difícil se manter alheio aos modismos, distantes das tendências de consumo na moda, no comportamento, na comida. Na comida, claro. Consumir certos tipos de comida é moda, é chique. Chefe virou celebridade. Alguns religiosos viraram celebridade. Políticos querem as luzes da ribalta, querem ser convidados para célebres ilhas e castelos. Demais celebridades se formam quase que instantaneamente se tiverem a bênção da mídia e se provarem que são relevantes por 5 minutos que sejam. Essa é a sociedade do espetáculo, cujo conceito foi elaborado pelo pensador francês Guy Debord. O espetáculo apresenta-se como algo grandioso, positivo, indiscutível e inacessível. A mensagem é: o que aparece é bom, o que é bom aparece. E nenhuma peça publicitária mostra melhor esta imagem de ter família mais para mostrar do que para realmente viver, do que todo mundo conhece como a família margarina, né? Então as peças publicitárias exploram esta ideia e é muito interessante se a gente parar para analisar os detalhes. A família está sempre vestida com roupas claras, suaves. As crianças sempre são muito bonitas, nunca estão sujas, nunca estão machucadas, falam baixo, educadamente. É esta imagem da família idealizada, esta palavra é importante a gente lembrar, que a gente compra muito mais para exibir do que realmente para vivenciá-la, né? E, finalmente, nós vivemos um tempo em que a juventude deixou de ser uma etapa da vida. Até umas décadas atrás, a juventude era uma etapa da vida que antecedia a maturidade. E hoje, a juventude transformou-se em um estilo de vida. Nós, hoje, aprendemos a pensar exatamente que, assim... os meus filhos, os filhos que eu tenho, que eu trouxer ao mundo, não podem atrapalhar a minha vida. Os meus filhos não podem atrapalhar o meu cotidiano, porque senão mais tarde, quando eles tiverem a própria vida, eu não posso reclamar que me dediquei a eles. Então, a gente perdeu a ideia que ainda existia, por isso que ganhou seu auge, né, na década de 50, de que ter filhos assim nos levava a amadurecer obrigatoriamente, que aí a gente tinha que abdicar de algumas coisas da nossa vida para cuidar de alguém que é absolutamente dependente, né, de um adulto.
temos pensado tanto em nós, temos nos preocupado tanto conosco, que não nos sobra disponibilidade e energia para a gente ficar 24 horas por dia ocupado com um ser que precisaria disso em tese. Perdemos a ideia, né, de que ter filhos significa abdicar, pelo menos temporariamente, de algumas coisas na vida. Os primeiros anos, a gente abdica da noite toda de um sono bem dormido. Porque com um bebê de 1, 2, 3, 4 anos, ele não consegue desligar, né, dessa ideia. E de outras coisas, né? Quando a criança tem 5, 6 anos, abdicamos de uma casa bonita, com a sala apresentável, e por aí vai. Mas hoje, como somos todos jovens, e portanto temos os nossos sonhos a correr atrás, a realizar, então essas crianças que a gente traz ao mundo fazem parte desse sonho. E não estão aqui para macular esse sonho, atrapalhar a realização dele. São uma pequena parte dele. Nós temos feito o movimento inverso, né? Hoje, quem tem maturidade se envergonha disso. Não é apenas em nome de uma aparência, de uma estética, que nós tingimos os cabelos. Mas é em nome principalmente de dizer, eu sou jovem, né? Eu posso ter uma idade avançada, mas eu continuo com um espírito jovem. Então, essa nossa aparência que tenta mimetizar a juventude, eu acho terrível, terrível, né? Porque ninguém mais admite envelhecer no mundo contemporâneo. Hoje, em vários momentos do café, vamos nos lembrar de outros tempos. Eu, por exemplo, me lembrei que era muito comum o irmão mais novo herdar a roupa do mais velho. Mas esse era um tempo que moda era uma palavra muito pouco usada. E a partir do momento que a moda realmente virou moda, nas últimas 2 décadas, surgiram novas confusões que determinaram mudanças importantes. Se a gente vê crianças de 3, 4, 5 anos, elas se vestem como uma mulher jovem se veste, ou um homem jovem se veste, né? Não há mais roupa de criança e roupa de jovem adulto. A roupa de homem, de mulher, e às vezes nem isso, é a roupa para os dois, né? Aí então esta criança, às vezes de 9, 10 anos, ela já se apresenta como uma mulher. Inclusive nós conseguimos criar uma expressão para acabar, né, definitivamente com o final da infância, que é a expressão pré-adolescente. Quando a gente chama uma criança de pré-adolescente, a gente consegue abortar o final da infância e de maneira institucional, né? As crianças hoje em dia, cada vez mais precocemente, dizem, não me trate como criança, eu sou pré-adolescente, né? E ela só diz isso porque nós iniciamos esse processo. Então, para uma criança de 3, 4 anos, uma garota, uma outra criança de 10 anos, para ele é uma mulher. Aí depois tem as jovens de 20, 30 anos, que provavelmente é a idade da mãe dele, de 30, 35, 40, que tem a mesma aparência hoje, né? Da mulher de 20 e poucos anos. A custa, às vezes, de botox, de muita malhação, mas as mulheres de entre 30 e 40 tentam parecer como se tivessem 20 ainda. Aí, acima do 40, a gente faz de tudo para todo mundo pensar que a gente tem 40. Né? É o máximo que a gente tolera.
Então tem... E hoje a tecnologia nos oferece muitas possibilidades e que a gente pode usar a esse respeito, né? Tem cirurgia plástica, mas nem precisa para quem tem medo disso, né? Tem uma série de outros procedimentos que ajudam a mulher de 50 a parecer que tem 40. Então aí ninguém envelhece. Para esta criança, tenta imaginar esta criança de 3 anos, né? Olhando uma menina de 10, travestida de mulher, olhando para uma mulher de 25, vestida de mulher, e olhando para uma mulher de 45, 50, travestida de jovem. Então, para esta criança, que provavelmente tem avó, né, nesse bico, nessa ponta, todo mundo é a mesma coisa. Vamos lembrar que nessa idade os detalhes não são ainda destacados, né? Aí, de vez em quando, e cada vez mais de vez em quando, o nosso índice de longevidade tem aumentado, né? Hoje nós temos, às vezes, uma criança para 4 avós e 2 bisavós. Então, antes os netos disputavam os avós e hoje os avós disputam os netos, né? Temos mais avós do que netos. E aí surge uma bisavó na vida desta criança, aí sim, uma velhinha de mais de 80 anos. Então, para a criança é assim, a bebê menor que ele e a bisavó, que é bem a velhinha. No meio disso é todo mundo igual. O que para a criança é muito angustiante, né? Porque antes de a gente se meter a todo mundo ser jovem, existia assim uma fila, né? Que caminhava para a maturidade, para a velhice, e para a criança era mais ou menos natural que essa fila começasse com os mais velhos lá. E enquanto os mais velhos estivessem por lá, ele podia ficar tranquilo. O problema é que hoje não é mais assim, porque ele se pergunta, cadê os mais velhos? Hoje, crianças de 8, 9, 10 anos, que em geral é quando eles acordam para a ideia da morte, da finitude, né? Eles têm medo de morrer, porque não tem ninguém na frente deles, né? Eles olham e a fila é horizontal, e não é uma fila assim, vertical. A ideia de que é preciso ser jovem a qualquer custo mudou, transformou muito a ideia, o tipo de relação que os adultos tinham, vou falar tinham porque já passou, com as crianças. As crianças eram crianças. Hoje, nós perdemos a ideia do que seja uma criança, né? Pouco a pouco, pensamos mais no futuro da criança do que no próprio presente dela. Não sabemos mais como conversar com uma criança de 4 ou 5 anos. Juntando alguns pontos que já foram colocados pela Roseli, não fica difícil imaginar que daqui a pouco, se alguém perguntar para uma criança o que ela quer ser quando crescer, ela vai dizer que quer ser mais jovem e mais bonita. Também fica fácil imaginar que um pesadelo nos novos tempos não seja mais um monstro, ou um bicho-papão, mas sim a criança sonhar que ficou velha e não pertence mais àquele grupo, àquela família. Antes, havia um assunto que era tabu entre pais e filhos, que era a questão da sexualidade. Isso não se abordava na relação entre pais e filhos. Hoje, pais e filhos conversam a esse respeito, não das ideias, mas da própria sexualidade, né? Com a maior tranquilidade, porque são grandes amigos, grandes companheiros. Mas não é possível, né, Freud disse bem isso, viver sem tabus. Então, fizemos uma troca. Tiramos a sexualidade e colocamos a morte. Muito interessante, porque os pais não falam com os filhos a respeito da morte. Hoje esse é o tema, esse é o assunto proibido, né? Quando morre um parente, não levamos as crianças ao funeral, porque é uma coisa muito forte para a criança. O sexo não é mais, mas a morte é uma coisa muito pesada. Tudo isso para falar, né, que hoje, para a gente garantir um lugar no mundo, a gente precisa ser jovem. E o pior, não basta ser jovem, é preciso ser jovem e feliz. Educar, quer a gente goste ou não, significa basicamente reprimir. Sempre. Sempre. Mas a gente não precisa reprimir de modo violento, mas reprimir a gente vai.
E é claro que educar, então, desagrada quem está sendo educado. Mas se é importante que eu seja feliz, e é importante que o meu filho seja feliz também, eu abdico de desagradar o meu filho em nome da felicidade dele. Então, esta ideia que ganhou muito, ganhou gosto popular, né, de que a criança não tem limites, na verdade, foi o adulto que não tem o limite de lembrar que ele está ali para educar essa criança. A falta de limite é do adulto, que faz de tudo para ver o sorriso do seu filho, né? Porque o adulto acredita, lembra lá da peça publicitária, do sonho de consumo que ele comprou? Ele acredita que aquela criança sorrindo é uma criança feliz. O psicanalista Jurandir Freire Costa diz que família hoje parece ser simplesmente um grupo de pessoas que têm a chave da mesma casa. Essa é uma definição divertida e, ao mesmo tempo, preocupante. Definir o que é família nos dias de hoje tem sido difícil. Ela está mudando, e mudando bastante. E não é o caso de assumir nenhuma postura nostálgica ao dizer que a família mudou. Mudou, está mudando e vai continuar a mudar. Porque as pessoas estão modificando a maneira de se relacionar. A família dos comerciais de margarina talvez ainda exista, mas se parece muito mais com um retrato de um passado que não volta mais. Casar e ter filhos e descasar, e voltar a casar e voltar a ter filhos, virou prática cotidiana. E isso continua a operar transformações significativas nas novas estruturas familiares. Parece que o fundamental do cuidado, da função de pai e de mãe no mundo atual é cuidar dos filhos. Cuidar no sentido de dar assistência, mas dar assistência na perspectiva de uma sociedade de consumo. Eu vou usar até uma palavra que eu retirei de uma linguagem usada pelos travestis, né? Eles dizem, quando se transformam em travestis, que eles estão montados, não é isso? O que os pais têm feito hoje com os filhos tem sido exatamente isso, eles montam o filho. Isso começa antes do filho nascer, né? É muito interessante, muito curioso ver toda a infraestrutura necessária para se ter um filho. Desnecessária, mas considerada necessária hoje. Que vai do enxovalzinho que isso sempre teve, né? Mas vai muito mais. Tem que filmar e registrar o primeiro som do coração que o ginecologista ouviu. Tem que registrar em 3 dimensões agora, parece que até em 4, o ultrassom que faz. E aí vai montando uma história. Montando uma história que está aqui dentro e que os pais vão tratando de dar um jeito de conseguir mostrar aqui fora, né? Então, este filho idealizado aqui dentro, os pais vão fazer de tudo para que ele se torne realidade. Não importa que o filho seja diferente, os pais dificilmente conseguirão ver que esse filho é diferente daquele que foi gestado aqui dentro. Né? Por quê? Porque faz parte daquele sonho que virou uma imagem concreta que nós compramos, né? Então, nós damos assistência, montamos essa criança, não importa a idade que ela tenha, e até para o jovem, para que ela tenha condições de pertencer a algum grupo, a alguma tribo. Para isso, ela tem que vestir determinadas roupas, tem que usar determinados acessórios, tem que assistir a determinados filmes, ter determinados jogos, ou pelo menos conhecer, né? Tudo isso porque a gente não quer que esse filho se sinta sozinho, fora do grupo. Por que a gente se preocupa tanto que o filho tenha um grupo, né? Porque o grupo familiar ele não tem. Então, a gente precisa achar um grupo
para filiar essa criança. Então, hoje, uma criança que tem o sobrenome Duarte, uma criança que tem o sobrenome Cortês, uma criança que tem o sobrenome árabe, outro italiano, não há diferença entre eles. Eles aprenderam a gostar das mesmas coisas, a exibir as mesmas coisas, e o grupo a que eles pertencem é esse. Eles não ganham identidade no grupo familiar, porque os pais têm este receio de limitar a vida deles. E a gente não se dá conta que o maior limite que a gente oferece a essas crianças é de não oferecer o grupo de identidade de origem. A gente tem medo de aprisioná-los neste grupo de identidade de origem. Mas, com esse medo de aprisioná-los aqui, a gente permite que eles fiquem aprisionados lá, no mundo do consumo, por exemplo. Eu já ouvi uma mãe dizendo assim: a minha filha é minha grande companheira de compras. Tem marcas e gripes que hoje pais e filhos disputam. É um ótimo retrato do que ouvimos até agora. Essa história da mãe ou do pai poder usar a mesma camisa, o mesmo casaco que os filhos. É o que eu disse. E o momento da família, o momento de união, de comunhão, muitas vezes tem acontecido em uma loja, em um shopping. Então fica a pergunta: para onde vai a família tirando o shopping? O que caberia, então, à família que ela não tem cumprido? Caberia, em primeiro lugar, transmitir aos mais novos, originários desse grupo, as tradições, os hábitos e os costumes de um grupo pequeno que está ligado ao grupo maior, não é impermeável a esse grupo maior, é claro, né? A gente chama isso de transmissão da cultura familiar, da tradição familiar, que nunca é estática, é dinâmica, né? Porque a família sempre se une a outra família, e aí as culturas vão se enriquecendo e tudo mais. Mas um núcleo sempre é possível a gente identificar. Também cabe aos pais fazer essa criança. Quando a gente tem um filho, a gente acha a criança linda, assim, nossa, gerei um ser. Não, a gente gerou um filhote da raça humana, por enquanto, né? Ele vai se transformar em ser humano pelo processo da educação e da socialização. Aí ele vai se tornar um ser humano. E essa talvez seja a missão mais importante da família, né? Que a gente chama, os estudiosos chamam de socialização, que é ensinar a criança a estar com os outros, é ensinar a criança a perceber, entender, não na teoria, né, mas na vivência, na experiência, de que ela não é a única da sua espécie, ela é mais uma da sua espécie, que ela não é a primeira. Muitos estiveram aqui antes dela e construíram algumas coisas antes dela chegar, e não será a última. Outros virão, né? Quando a gente introduz a criança no tempo e no grupo, na sociedade, a gente conseguiu completar o processo inicial de socialização dentro do grupo da família. Essa seria, basicamente, a função da família que ela não tem cumprido. Por quê? Porque a família está ocupada com a sua juventude, e a juventude esgota a gente, né? Porque a gente tem tanta coisa a fazer sendo jovem, que aí a gente fica cansado de ser jovem. O que é que tem acontecido, então, com essas crianças? Na classe média, a gente começou a construir um batalhão de colaboradores, vamos chamar assim, para fazer aquilo que deveria eu fazer, mas eu não tenho tempo para isso. E quando eu digo tempo, não é cronológico. Nunca é cronológico, né? É um tempo interno. Não tenho tempo para isso. Então aí nasceu a conhecida hoje figura da babá, que é muito antiga, mas do jeito que ela exerce hoje, é muito particular do nosso tempo, né? Porque a babá é praticamente aquela mulher que é contratada para substituir a função da mãe, não a presença da mãe. A função. Porque muitas vezes está a mãe, as crianças e a babá. Então não se trata de substituir a presença, porque a mãe tem trabalho e tudo mais. Não.
é para substituir a função mesmo. Avós foram chamados, né, para também substituir a função de pai e de mãe. E aqui é interessante a gente parar para fazer uma reflexão, porque os pais das crianças novas hoje são jovens, que já nasceram nesta contingência que nós temos pensado. E são jovens que não conseguem amadurecer. Porque se eles admitem que amadureceram, eles envelhecem, né? Então, eles são jovens em todo o sentido que implica essa palavra, esse conceito. Então, eles chamam os seus pais como se fosse mais uma obrigação dos pais dele cuidar dos filhos que eles trouxeram ao mundo, né? Mas não é para que os pais dele sejam avós dos seus filhos. É para que substitua a sua ação. Tanto que a grande briga hoje é dos pais jovens que não admitem que os avós se comportem com autonomia com os netos. Não, eles querem dizer para o avô assim, não, você não pode falar isso, você não pode fazer isso. Não, não pode deixar ele fazer isso. Ou seja, com a referência própria, né? Não, a avô pensa com autonomia. E tem outra função com a criança que não, a principal é educar. Claro que também educa, mas não deveria ser como a missão principal, né? Tem também uma outra categoria, eu diria que é uma categoria formada por várias subcategorias, né? De colaboradores aí, de cuidar das crianças que a gente trouxe ao mundo, que eu chamaria dos especialistas, que são profissionais de todo tipo de profissão, gente, de todo tipo. Então, nós temos hoje o pediatra que, além de dar orientação da parte física, tem que também fazer escolhas, tem que aconselhar o comportamento da mãe e do pai, às vezes, e às vezes tem que instruir babá. Porque muitos pediatras reclamam que quem leva as crianças ao médico é a babá. Além de todo o papel inflado, né, do médico, nós temos hoje fonoaudiólogos, professores particulares, professores de línguas, professores de esporte, que mais? Psicólogos, toda a legião psi, né? Olha, nós temos uma gama enorme. Eu chamaria de um nicho de mercado que se abriu, né, para colaborar com a educação e os cuidados dessas crianças que nós trouxemos ao mundo. E o mais interessante é que ninguém reclama disso. Alors un adolescent qui discute avec sa famille, qui continue à avoir des bonnes notes, qui a des amis quand même si c'est quelqu'un d'un peu solitaire, c'est quelqu'un de marginal. C'est un enfant qui continue tout à fait à discuter avec des adultes, qui a un vrai dialogue. Peut-être qu'il n'a pas un dialogue avec vous, ok, d'accord, mais ça reste juste un adolescent qui est en train de se chercher, c'est pas plus, hein. Moi, vous savez, j'ai été mauvaise à l'école pendant des années. J'ai refusé ce système qui nous oblige à rentrer dans des normes. Parce qu'il est habillé en noir, c'est ça? Ça vous gêne, son look? Je comprends pas. Eu frequentei a escola que era assim, professores dentro do muro e pais fora do muro. A gente é que fazia a liga entre o muro, do muro de dentro para fora. A gente é aluno, tá? Os professores não viam necessidade nenhuma de falar com os pais e os pais não viam necessidade alguma de falar com os professores. Cada um conhecia o seu papel e a sua função. Vamos lembrar que isso aconteceu na década de 50, né? Quando o mundo começa a mudar de modo muito intenso, aí a gente não sabe mais a quem cabe o quê. A gente começa a misturar canal e aí então a escola... E eu participei desse movimento, né? De dentro da escola, a gente começa a falar assim,
Vamos chamar os pais dos nossos alunos, a gente precisa conhecer quem são essas crianças. As crianças estavam à nossa frente, né? Mas a gente achava que ia conhecer as crianças a partir do pai e da mãe. É nesse momento que a gente inaugura, já no final da década de 60, início da década de 70, o diálogo de adulto com adulto e as crianças fora. Ou seja, pais conversam com professores a respeito das dificuldades de aprendizagem de quem? Da criança. O maior interessado nunca está no meio da conversa, né? A gente conversa, pais e professores discutem, às vezes chamam um psicólogo também, para falar dos hábitos violentos de uma criança dentro da escola, fora da escola. E o maior interessado não está na conversa, né? Nós ficamos com essa ideia de que é possível dizer aos pais como educar seus filhos, nós principalmente a escola agora, né? Mas a gente começou a fazer isso por um motivo muito simples. Com a mudança drástica do papel de mãe, de pai, de professor, mudou o papel de aluno. Quando o mundo começa a deixar de ser uniforme, mudam as características de cada educação, de cada grupo familiar, e as crianças vêm para a escola com comportamentos diferentes. É claro, nós começamos a enfrentar na escola a diversidade que antes a gente não tinha. O uniforme escolar, até a década de 60, era o retrato da escola. Eles não apenas vestiam roupa igual, eles pensavam de modo igual, eles se comportavam igualmente, as famílias eram muito parecidas. Então era isso, né? Quando começa a surgir diversidade na escola, a gente fala, opa, o que é que a gente faz agora? Chama os pais para dar um jeito nessas crianças, porque a gente não sabe o que faz. Hoje a família quer mandar na escola e a escola quer mandar na família, porque cada um não manda no seu espaço. Não é isso? Isso prejudica a família e prejudica principalmente a escola que mais perde com isso, né? Porque ela vai se desfigurando. Assim, os pais acham que é importante ter informática na escola. Aí as escolas dão informática. Os pais acham que é importante ter uma segunda língua desde cedo. Começa a aprender inglês e espanhol lá no 3º ano, 4º ano. Os pais acham que não precisa aprender coisa que não vai ter função na vida prática, que não vai cair no Enem ou no vestibular. A escola para de dar o teorema não sei de quem, né? Como assim? Numa sociedade do consumo, nós aprendemos a considerar a educação como um bem de consumo. Não é. A educação é um patrimônio, é um acervo, não é um bem de consumo. E se não é bem de consumo, não tem que ter utilidade, né? A gente não aprende para se inserir no mercado de trabalho. A gente aprende para interpretar melhor o mundo. Então, não tem importância que o que eu aprendo eu não vou utilizar nunca mais. Não sei. Né? Não sei o que me reserva o futuro. Vai que eu decida ser um investigador dessa ideia. Pode ser, né? Mas hoje só se pensa de modo utilitarista com o conhecimento. Ou seja, o conhecimento que eu devo aprender deve servir para eu ter um bom emprego, ganhar bastante dinheiro para consumir. O problema é que a escola tem medo dos pais. Então, os pais mandam, a escola obedece. Por outro lado, aí vem a revanche, a vingança, né? Aí também, essa criança não vai aprender. Olha os pais que ela tem. Não há respeito recíproco, não há um distanciamento necessário para cada uma. E, principalmente, é uma confusão de papel que a criança ocupa frente aos pais e frente aos professores. A criança não é a mesma quando ela é filha e ela não é a mesma quando ela é aluna. Ela é diferente. Que sorte que ela tem essa condição de experimentar ser diferente na escola, né? Então, a escola não tem que ficar chamando os pais para falar, o seu filho não é seu filho, é seu aluno. É meu aluno. Meu aluno se comportou assim, portanto, eu preciso dar conta disso. E também a gente não tem o que dizer para os pais quando eles falam assim, meu filho está fazendo tal coisa, o que a senhora acha? Não acho nada, a mãe é a senhora, né? Mas a gente adora achar também, esse que é o problema, né? Nós, professores, é bom lembrar que a educação formal é do gênero feminino, né? Por mais que a gente tenha professores, é a mulher que domina, a mulher no seu sentido de função, não de sexo. Por mais que a gente queira ser profissional, a gente se transformou nós na escola, né?
um pouco naquele papel de mãe. Sabe a mãe? A mãe é assim, gente. Ela está com o telefone aqui, o bebê aqui no colo chorando e mexendo a panela, né? Um retrato apenas de que ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Os professores estão assim, né? Querem ensinar, mas tem que ver se a criança está ouvindo bem, está enxergando bem. Tem que dar um atendimento personalizado porque eles têm diferenças. Então, nós somos um pouco assistente social, um pouco psicólogo, um pouco advogado, às vezes, um pouco médico. Não, e aí o lugar do professor fica vago. Se a gente for só professor, aí a gente consegue ser profissional. Por quê, né? Porque daí, se o pai vem e diz para nós: você tomou tal atitude com meu filho, esse remédio é muito amargo, né? Aí a gente vai ter tranquilidade para dizer, no momento é o que ele precisa. A gente não vai ter medo de que ele tire da escola, né? Ao contrário, a gente vai ajudar a esse pai perceber que nós sabemos o que fazemos, que ele pode ter confiança para delegar o lugar de professor para a gente e ficar com o de pai, né? Então, hoje está muito confusa essa relação. Ninguém mais sabe que... Sabe quando a gente perdeu o limite? Onde termina a escola e onde começa a família? A gente perdeu esse limite. E, portanto, talvez fosse bom a gente repensar. Não haverá retorno. Não haverá mais um muro assim, que diz, isto é da família, isso é da escola. Não haverá. Mas nós precisamos vislumbrar algumas possibilidades para a criança conseguir ser ora aluno e ora filho. E conseguir experimentar ser diferente, né? Ter essa possibilidade. Hoje, o que nós temos, de fato? Um batalhão de crianças abandonadas à própria sorte. Elas podem ter um pai, elas podem ter mãe, elas podem ter babá, podem ter professores dedicados, mas elas, como crianças, estão abandonadas. É um grupo de viajantes que sofre um acidente e só restam as crianças numa ilha. E elas têm que se virar só entre elas. E o que parecia ser um sonho maravilhoso, não tem adulto mais para dizer para a gente, faça isso, faça aquilo, se transforma em uma guerra entre eles, né? Porque eles não estão ainda totalmente civilizados. Não finalizaram o processo da humanização, de tornar-se ser humano para estar com e para o outro. Face it, Jack, you fucked up. We could have been rescued. Back off, man. I'm sick of your shit and so's my gang. Your gang? What's that supposed to mean? What it means, Colonel, is that if you know what's good for you, you'll stop trying to run everything. Stop it! I'm sick of all this shit. I'm gonna make another camp for hunters. You guys want to have a little fun? Yeah! Come on, Jack, that's crazy. We've got to work together. Come on, what do you say? I say fuck you. And that goes for you too, Miss Piggy. Come on, let's get out of this kindergarten. Eu quero deixar só algumas ideias, né? A pergunta, filhos, melhor não tê-los, era uma provocação, no sentido de que, assim, nós podemos comprar carro, vender carro, nós podemos comprar aparelho celular, trocar a qualquer momento, computador. Com filho não dá para descartar. Porque quando a gente acha que descarta, a gente vai arcar com as consequências disso, né? Aliás, já temos arcado. Educar, mais do que agir, é pensar, escolher. E esse é o nosso drama, né? A gente não quer nem escolher nem pensar. E por hoje encerramos o nosso Café Filosófico. Se você se divertiu, aprendeu, concordou ou discordou das ideias que foram apresentadas pela Roseli Saião, saiba que tem mais Café Filosófico na internet. No próximo, queremos contar mais uma vez com sua audiência. Obrigada. Tchau. Tchau.